volta aqui com o programa Se Curtir, Compartilhe de TV. E esse bate-papo aqui com esse grupo de advogados está maravilhoso. Mas antes da gente continuar aqui, né, com a nossa entrevista, eu quero convidar todos vocês a estarem curtindo as nossas redes sociais. Gente, não esqueça de curtir o nosso Instagram, o nosso YouTube também. Segue lá, todos esses endereços eletrônicos estão passando aí na telinha para vocês. E se vocês também quiserem participar do programa Se Curtir, Compartilhe de TV, entre em contato com a gente ou pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp, que também está passando aí, tá bom? Então eu aguardo vocês. Esse programa aqui é aberto tanto para cantores quanto para profissionais liberais. Ou você que quer contar um testemunho também, você também pode estar entrando em contato conosco. Conte a sua história, que nós vamos analisar, e quem sabe você também poderá participar aqui do programa, tá bom? Agora voltando aqui com os nossos convidados, né? Nós estamos aqui com o Dr. Reinaldo, a doutora Rafaela e o Dr. Kleber, que já falaram bastante aqui, né, sobre o início de carreira. Mas nós queremos tirar mais dúvidas. Queremos aproveitar aqui que eles estão aqui nesse momento aqui conosco. Aproveite. Para poder falar um pouco mais, né, dessa carreira brilhante e bonita. É uma carreira bonita também. Mesmo com as suas dificuldades, né, que a gente estava conversando aqui em off. É uma carreira bonita, gente. Então, eu queria agora direcionar minha pergunta para o Dr. Reinaldo Máximo, que está aqui. A respeito dos casos que vão para a mídia. Se vocês já defenderam casos assim e se isso atrapalha no desempenho do trabalho de vocês. Então, Márcia, a mídia, né, ela tem uma dupla função, né? Eu acredito que muitas das vezes ajuda bastante. Por exemplo, eu, né, Dr. Reinaldo, eu só dou entrevistas em casos que realmente a mídia está em parceria, né? Quando a mídia divulga, né, de uma forma que seja para ajudar, né, ajudar a resolver, a solucionar, né, seja um clamor, né, social favorável, eu me disponho a recebê-los em meu escritório, vou até as emissoras, como muitas das vezes já fui. Porém, lá no escritório nós temos a outra parte, a parte contrária, né? E isso ocorre assim de uma forma cotidiana, que é receber, né? Você patrocinar causas em que o réu está sendo divulgado na mídia de uma forma até arbitrária, né? Ou seja, a mídia já julga o cidadão antes mesmo dele passar na primeira audiência que seja de custódia. Então, acontece muito nesses casos. Já fui procurado algumas vezes e eu sempre me nego a falar, porque isso seria uma forma, né, pelo menos no meu entendimento, prejudicial à minha imagem, né, e à imagem da própria pessoa que estaria respondendo aquela acusação. Porque assim, em muitos casos a gente vê que as próprias pessoas, a população mesmo, ela já faz um julgamento. Aquilo que a gente estava conversando antes, né? As pessoas, elas não têm muito conhecimento realmente do que é o direito de cada um. Né? É muito complicado. Então, é muito pelo ouvir. Eu escutei na televisão, eu vi que a mídia já está falando isso, e isso já gera um pré-julgamento daquela pessoa. Isso acaba atrapalhando muito, né? Atrapalha até o próprio trabalho, o processo do advogado. Bem, mas eu gostaria de saber também se vocês já pegaram algum caso assim. Vamos começar aqui pelo Dr. Kleber, para ele falar um pouquinho também, né? Caso difícil, assim, que vocês acharam assim, meu Deus, esse daí eu vou ter que, olha, rever ali para poder resolver. Já teve, doutor? Já sim, Márcia.
como o doutor acabou de informar, são vários casos que, graças a Deus, o escritório tem. E o nosso interesse é em defender, né, a pessoa, independente do que está sendo acusado. Porque, como o doutor acabou de mencionar, a parte da sociedade é um pré-julgamento. Então, assim, colocou na mídia, já acha que não, ele está condenado, mas não, tem todo um processo ainda que a pessoa tem que passar, né, o contraditório para, no final, o juiz dar a sentença. Se for motivo de a gente recorrer uma apelação, até de repente entrar com recurso em Brasília, né, para tentar reverter a situação. Mas voltando à pergunta da senhora, teve sim inúmeros. Vou me lembrar de um aqui rapidamente, que teve um rapaz que dirigia táxi, né, e ele, na madrugada de um certo dia, ele passou numa rua, fizeram sinal de táxi para ele parou e entraram 3 pessoas. Ali já era 2 horas da manhã, então eu não sabia se a pessoa era a idade da pessoa, não teria como ele saber, pareciam todos de maiores, e entraram dentro do táxi e uns 500 metros à frente, uma das meninas pediu para ele: não, eu vou parar aqui que eu quero fazer minha necessidade. Parou, a polícia passou na hora e interceptou o táxi. Não sei por quê, qual motivo, se eles iriam assaltar o nosso cliente ou não. Um deles ali disseram que o taxista teria passado a mão em uma das meninas, que foi descoberto posteriormente que ela seria menor de idade. Ele ficou preso. Não foi o doutor Reinaldo, do escritório do doutor Reinaldo Máximo, que iniciou esse processo. Nós já pegamos, o processo já tinha encerrado, o rapaz já tinha sido condenado. Nós pegamos só a parte da apelação, né? Então, assim, conseguimos reverter aquilo tudo, estudamos dia após dia, desde o início da prisão, tentamos procurar a câmera, na época não existia, fomos a fundo e verificamos ali que havia muitos pontos soltos que não teriam sido analisado pela própria delegacia e também pelo próprio juiz que julgou em primeira instância. Entramos com recurso, graças a Deus ele foi absolvido e ele foi solto, liberado, graças ao nosso escritório, ao trabalho dele. Graças a Deus. E só complementando, né, as palavras do Dr. Kleber, esse caso ele ficou muito marcante, porque, como você bem mencionou, Márcia, a sociedade faz um pré-julgamento, né? E eu também tenho o meu entendimento pessoal para cada ação do meu escritório. E eu vou ser muito sincero, eu não me sinto bem e não patrocino, os doutores estão aqui, eles sabem, situações onde envolvo menores, estupros, se eu me conscientizar ali naquele momento que a pessoa poderia ser ali culpado ou ter feito, né, realmente ali o que está sendo acusado. Então, eu não patrocino esse tipo de caso. Quando eu pego realmente qualquer processo de estupro para aceitar o patrocínio, né, é porque realmente eu me convenci da inocência dessa pessoa. E esse rapaz tomou 21 anos de cadeia à época, né, ele já estava preso, já ia para 3 anos, e nós conseguimos, numa revisão criminal, cair a cadeia dele a 0 e ele voltou à vida normal, graças a Deus. Doutor Reinaldo, olha, foi bom você falar isso, o senhor falar isso, porque eu vou lhe fazer uma pergunta. Tem advogados que defendem os clientes, mas ele sabe que aquele cliente ele é culpado. Uhum. E já que a gente citou a mídia, a gente vê muitos casos na mídia de pessoas que têm condições financeiras, né, de classe alta, que contratam advogados e acontecem fatos que aquela pessoa realmente é culpada e diante daquele processo o advogado ele sofre também com aquela defesa. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu várias vezes lá no escritório. As pessoas confundem, né, o defensor com o condenado, com o acusado. Então, muitas das vezes você ouve piadinhas, né? Isso acontece muito até no júri, né? Porque o júri é um processo aberto, né? Onde nós temos contatos
não só visual, mas assim, presencial, com familiares, né? Então, se o cliente está respondendo por homicídio, seja ele, né, tentado ou até mesmo consumado, os familiares estão ali. E daí você começa a ouvir piadinhas, né? Não acredito, queria ver se fosse com você, se fosse com a sua mãe, se fosse com seu pai, se fosse com seu irmão, com o familiar, você não estaria defendendo. Então isso é muito comum, né? E eu acho que o advogado, independente da situação, né? O advogado ele é pago para defender o interesse do cliente, mesmo que o cara chegue e fale, olha, doutor, eu fiz, o senhor vê o que pode... Até porque todas as pessoas têm o direito de ter uma defesa. O que poderá ser feito. Então, nós já lá no escritório agimos com muita clareza, olha, a sua situação é uma situação delicada, é uma situação complicada, nós vamos tentar o máximo para fazer o melhor e diminuir a sua pena dentro dos parâmetros legais possíveis, mas eu já falo, né, de imediato, conseguir uma absolvição aí é quase que impossível. Então eu já preparo sempre a cabeça do cliente, seja para qualquer tipo de ação que for. Maravilha. Olha, gente, nós estamos aqui falando sobre assuntos assim livre, né? Porque na verdade nós estamos aqui hoje para falar mais sobre o crescimento do trabalho do Dr. Reinaldo, né? A primeira vez que ele traz aqui a equipe dele no programa. Na verdade, hoje eu estou sabendo que o senhor tem uma equipe, porque eu Pois é, porque eu cheguei aí num dos escritórios que o Dr. Reinaldo tinha, foi na freguesia, tinha, né? E naquela época... O Dr. Kleber já estava naquela época. Ele está quase 15 anos, exatamente. Então hoje nós estamos aqui falando a respeito, né, sobre essa ética profissional que ele tem, esse cuidado todo especial com os casos que eles pegam, né, porque isso também eu posso perguntar até para a doutora Rafaela, é difícil, assim, vocês serem advogados criminais, porque, assim, quando se fala criminal, né, já tem um peso, né? Tem. Então, assim, é diferente. Um defensor que a gente costuma até conversar sobre juizado, ou de, principalmente, direitos do consumidor, todo mundo adora, né? Todo mundo adora falar dos seus direitos, né? De família, né? De família. Mas é complicado, doutora? Sim, Márcia. No meu entendimento, eu acho que tudo aquilo que você faz com amor, com ética, conforme o doutor bem destacou, não trazendo, prometendo coisas que a gente sabe que não vai acontecer, dando respostas... Tendo transparência, né? Tendo transparência, então eu acredito assim, tanto que assim, quando a gente fala, principalmente assim, eu mulher, assim, você é advogada, nunca foi ameaçada, nunca ninguém... Eu falo, nunca ninguém me ameaçou, eu nunca sofri nenhum tipo de represália. Por quê? Porque a gente é muito transparente, a gente é muito claro, a gente explica a situação processual, entendeu? A gente fala do processo e explica o que a gente tem da acusação falando e o que a gente, como tese de defesa, a gente pode trazer. Testemunha, prova documental, prova de que a pessoa não estava lá. Então, assim, a gente, por ter essa transparência, a gente tem muita segurança daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, do nosso posicionamento. Porque, assim, como o doutor falou, a gente não mente, a gente não traz a gente não promete nada. Então, assim, por a gente ser muito ético e a gente trazer a resposta daquilo que está no processo, então, assim, acaba que não é que a gente não tenha medo, assim, porque é o que eu falo, às vezes a gente vê advogados até de outras áreas, empresarial, conforme, né, teve agora a mídia mesmo divulgou que o advogado da área empresarial foi morto. Então, assim, o direito é um litígio, independente mesmo na área do consumidor, a gente tem um litígio, na área trabalhista, um litígio, é tudo uma briga, a gente sempre vai estar de um lado ou do outro, mas a partir do momento que você pega o seu trabalho, você age com ética e sabendo aquilo que você está fazendo e não garantindo coisas à pessoa que você sabe que não vai acontecer, então eu acredito que essa parte nos traz mais segurança na atuação na área criminal. Que maravilha, gente. Olha, nós estamos finalizando aqui mais um bloco. É gostoso demais, né, conversar com esse pessoal, né, gente? É tão esclarecedor. Ai, maravilha. O doutor Reinaldo podia vir todo mês. Mas é uma maravilha, gente. Então, olha, fiquem ligadinhos aí que nós voltamos já, tá bom?